quem vai estar comigo agora. Você vai receber o fonoaudiólogo Dr. Simon Weintraub. É fácil, é difícil, é complicado as pessoas terem postura na voz? Não é difícil não. O problema é o seguinte, é que os pais mimam os filhos e os filhos ficam com a voz infantil, voz afeminada. Eu tenho vários adultos com 30 anos de idade, chega lá, oi, tudo bem com aquela vozinha assim? E é tudo macho, né? Não é gay não, é macho, né? Mas com a voz, por quê? Tem que ter uma educação. O que acontece é o seguinte, eu gostaria até de orientar esses jovens aqui, que o mercado de trabalho está exigindo a comunicação. A pessoa tem que ser desinibida, falar bem. Ser cara de pau hoje em dia é o contrário. Antigamente tem que ser bonzinho, bem comportadinho. O mercado não quer mais isso. Na dinâmica de grupo, quando tentar arrumar emprego, é importante ficar desinibido, ter a voz bem colocada, que vai ganhar à frente de muita gente, porque a maioria da população é inibida. Então eu trato das duas partes, da fala e da inibição. O meu curso é isso. Uma coisa interessante. Qualquer pessoa pode procurar você, qualquer pessoa pode ir lá, ou você só trabalha com grupos assim? Não. Qualquer pessoa. Eu atendo desde a criança até a terceira idade. Eu tenho um aluno lá de 80 anos de idade, está lá no curso. Que quer morrer feliz, passou a vida toda inibido, com a voz fraca. Agora, o cara de repente vai fazer um curso com você, aí o Renato Salles, por exemplo, vai lá, faz um curso com você, ele é inibido e tal, ele não pode de repente ficar inibido demais, aí vai ficando tal, de repente relaxa demais e fica fresco demais, né? Eu quero dar até a notícia que o seu locutor foi meu aluno na Rádio Tupi, teve aula comigo na Rádio Tupi, o locutor aqui, o Claudinho. Claudinho, que tem lá deu umas orientações. Oi, Jair. Você também pegou no microfone do Simon, você? Bem, quando eu saí do Sistema Globo de Rádio, o doutor Simon deu umas aulas muito bonitas, agradeço a ele. E foram ótimas. Depoimento aqui do Claudinho. Depoimento, tá vendo, rapaz? Foram ótimas. Eu gosto até de... Eu gosto de dar uma demonstração, como é que o pessoal fica curioso. Como é que você começou na profissão? Qual foi... Levou você a ter esse interesse? Eu, com 7 anos de idade, eu imitava a voz dos professores no colégio e me tornei um imitador profissional. Aos 13 anos, imitava os locutores famosos da época e gravava comerciais com a voz do Cid Moreira, o Ramos Calheiro, que narrava o time da Metro. Eu até narrei um filme para o Carlos Imperial antes dele morrer. Era Mulheres, o filme eu falava assim... Carlos Imperial apresenta Mulheres, um filme que você jamais vai esquecer. Daila Dumont é o anjo da guarda. Né? Então eu brinco com a voz. Então eu tenho uma coisa interessante assim, por exemplo, tinha um locutor na Rádio Nacional que tinha uma voz nasal, o Everton Correia, não sei se você lembra. Bom dia, ouvintes, aqui falam repórter internacional, o primeiro a saber num patrocínio exclusivo do banco tal. Tempo bom no Rio de Janeiro, temperatura em ligeiro declínio, podendo aumentar num período. Era uma voz nasal. Já o Cid Moreira tem uma voz gutural. Tempo bom no Rio de Janeiro, temperatura em ligeiro declínio, podendo aumentar no período. Boa noite. Era mais ou menos isso. Aquela voz mais gutural. Aí tinha uma Majestade, que tinha uma voz mais na boca. A Rádio Jornal do Brasil, nesse horário, passa a apresentar na voz de Majestade, pergunte ao João. O ouvinte quer saber quando a capital do Brasil mudou-se para Brasília. Rádio Jornal do Brasil, música e informação. Tem uma voz mais na boca. Então cada um tem o seu local nato. Tem o timbre e a colocação da voz nata. Um é nasal, outro é vocal, outro é gutural, mas tudo perfeito. Agora tem pessoas que têm a voz fina, tem a voz rouca, a má colocação da voz. E a voz rouca é um negócio engraçado que pode dar um tumor na laringe, dar um calo e vir um tumor maligno. Então a pessoa deve se preocupar com isso. E eu faço uma campanha para os políticos, o César Maia, o Garotinho, para colocar microfone na sala de aula dos professores de colégio público e estadual, municipal e estadual, porque os professores ficam encostados em casa porque perdem a voz. Dá aula para 100 pessoas. Sem microfone. Já entrevistei. Então é importante botar o microfone na sala de aula, que vai render muito mais, que 30% está encostado em casa. Eu entrevistei professores aqui, isso é um dado. Eu falei, essa campanha, eu estou fazendo essa campanha. É mesmo? Agora, por exemplo, nós que fazemos televisão, o pessoal aqui, o Claudinho que faz rádio e tal, e de repente eles têm uma voz natural, sem precisar procurar, ou nunca procurou um recurso tal. Você acha interessante profissionais de comunicação procurar de maneira
profissional procurar você e dizer, não, eu preciso melhorar a minha voz, eu preciso melhorar a minha postura. Pode acontecer isso? Acontece muito, eu sou muito procurado. Tem um locutor lá nos Estados Unidos, o Cláudio Lessa, fazia na CBS, ele aqui de Araújo, ele fala, agora com vocês, Cláudio Lessa. Esse rapaz foi reprovado num teste na TV Globo, em 1975, aí veio me procurar, deram uma chance, que o pai dele era um locutor famoso, aí eu recuperei ele em uma semana, eu mudei a voz dele completamente, e ele passou no teste, e hoje ele está lá nos Estados Unidos, dando um show, você deve, verdade, Cláudio Lessa, né? Agora, tem políticos aí, muitos vereadores agora em campanha me procuraram muito, tem muita gente que foi meu aluno. Você já fez alguma mudança, assim, vamos dizer, de postura de voz de algum político? É o Índio da Costa. O Índio. O Índio tinha uma voz bem fraquinha, eu botei mais peso na voz dele, ele era bem tímido também. E ele deixa falar, ele já foi comigo no Wagner Montes, até apareceu ao vivo. O meu querido Wagner Montes, a produção que você tocou no Wagner Montes, a produção tem que chamar meu querido amigo Wagner Montes, um beijo carinhoso dessa fera maravilhosa, sou fã, sou realmente fã desse cara aí, é especial, começamos, tenho a maior saudade do Wagner, que eu gostaria de trazer o Wagner Montes aqui na Cara do Rio, pedir a produção que traga. Eu fiz um programa com ele durante um ano. Pode aplaudir o nosso querido Wagner Montes, que é fera pra cacete. Eu fiquei um ano e meio com o Wagner Montes, eu estou para retornar até, fazer um quadro todas as quartas-feiras. Agora, vamos imaginar aqui que eu, sei lá, fala um nome aqui de um ator, de um cantor que você acha que precisa mudar a voz. Não, tem várias pessoas assim, o problema todo é o seguinte, hoje o locutor da Rádio FM, ele está cometendo ele, fala muito fininho. Alô, garotão, tudo aquele negócio aí, ele liga o bichado, bicho, tá ligado aí e tal. Aí o jovem começa a ouvir isso. Oi, tudo bem? Começa a falar fininho também. O locutor antigamente, na nossa época, assim, rádio, Jornal do Brasil, era voz grave, o cara tinha que ter uma voz impostada bonita, né? Aquele vozeirões que a gente sabe que marcaram a época aí. E isso aí prejudica o jovem. Eu estou cheio de jovem me procurando no curso. E mulheres? Já que a gente está falando de homem que precisa ter a voz, vozeirão, aquela voz tal, e mulheres? Vozeirão, tem uma voz normal, né? Mas assim, voz fina não pode, né? Porque o cara atende o telefone. A senhora deseja o quê? É que o homem que está falando, quer dizer, não convence ninguém, né? E mulheres? Tem mulheres também, que tem voz grossa demais, que chama de senhor também, chama alô, não sei o que. Mas você também dá aula para mulheres? Muitas mulheres me procuram. Tem alguma mulher assim, famosa, que a gente conhece, assim, que você já deu aula? Não, passou muita gente no meu curso, não assim, para lembrar. Não, já passou, muitos atores. Eu peguei um grupo de teatro uma vez, toda a peça, eu dirigi todo o pessoal em relação à voz. Eu pego muita gente, eu aprendi 15 mil pessoas nesses 32 anos. E eu criei uma polêmica também, eu sou meio polêmico porque eu sou contra esse negócio de botar rolha na boca, chupeta, língua de sogra. Os tradicionalistas insistem nisso, né? Só para canudinho. Até tinha um rapaz, um apresentador lá, um repórter do Wagner Montes, né? Foi falar, a mulher botou rolha, chupeta, cara de 1,90 m. Eu até lancei um livro aqui. Deixa eu ver seu livro. E na capa, deixa eu tirar uma foto aqui também, tem uma história polêmica, que eu tenho 7 filhos também, né? Aqui, ó, com a mesma mulher. Ele cuida da voz... Ele tá o livro aqui, aí no livro eu botei na capa aqui, olha, eu botei um negócio, não usa aqui, ó, depois dá uma lida, pra não usar esse equipamento aqui que tá errado, né? O livro que tá aqui na capa é pra não usar. Não use, ó, isso aqui, ó, rolha, chupeta, língua de sogra, relaxamento. Não deve usar. Porque eu trabalho com uma equipe médica, né, eu trabalho com o Dr. Paulo Pontes, que operou o Silvio Santos, em São Paulo, e ele me apoia na pesquisa, aqui são 7 filhos, dá pra mostrar também. Mas são 7 7 mesmo, que a minha esposa tá ali fora, tá? São 7 filhos, do mesmo casamento. O cara é bom de voz e de outra coisa também, viu, gente? O cara é fera, viu? Porque eu queria manter a minha obra, né? Então eu criei essa família para desenvolver o meu trabalho. Já tem alguns trabalhando comigo. Inclusive, até um filho aqui, ele tem uma banda aí. Ele tocou até no Wagner Montes, tem uma banda muito interessante, o Breno. Manda ele para cá no Novos Talentos aqui, para que a gente possa mostrar. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Quem quiser fazer, por favor. Uma criança gaga tem como se curar com tratamento? Qual é esse tipo de tratamento que ela deve fazer? Olha, a gagueira é o seguinte, a gagueira é um medo decorado, em que a pessoa está sempre antevendo em que situação vai gaguejar, que momento. E o que acontece com a gagueira, o maior problema da gagueira é a imitação. Esse personagem, isso eu quero até falar para você também fazer uma campanha contra isso, esse personagem gago que se bota na televisão. Eu tenho um grupo de adolescentes, umas 5 ou 6 pessoas que assistiram a novela do Antônio Fagundes, A Rainha da Sucata, que ele fazia um papel de um gago, e pegaram a gagueira por imitação. A correção da gagueira eu provoco uma mudança no tom vocal do gago e ele passa a falar fluentemente. E também eu pego, tem adultos e crianças gagas. A criança, uma coisa também interessante, que eu pego muitos casos, nasceu o irmão, a criança era filho único. Aí nasce o irmão, ele fica gago, para chamar atenção. E o gago também gosta de ser gago. Quando eu pego o adulto gago, eu tenho que lutar muito contra ele. Quando ele começa a melhorar muito, ele começa a reclamar que está ficando bom. Que a gagueira faz bem para ele, no subconsciente, todo mundo tem pena. Ah, coitadinho, ele é gago, né? É uma luta incrível. Eu tenho advogados, médicos, chega lá no 6º mês, melhorou 90%.
Simon, não estou gostando disso, está perdendo a graça da minha vida, que eu estou deixando de ser gago, eu chamava atenção com a gagueira. Mas é um troço incrível. Existe mesmo para gagueira? Eu vou ter um monte de casos, eu trouxe 2 casos aí bem espetaculares. Que louco. Eu vou pedir à produção depois para a gente fazer realmente um programa mostrando todos esses fatos que você trouxe muitos casos aí, já mudou. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui que tem realmente... Agora, uma coisa também interessante, só de você mexer com argumentação sob pressão. O carro-chefe do meu curso é argumentação sob pressão. Como é que na funciona? plateia, o aluno mais antigo, na aula de grupo de oratória, porque não adianta tratar só da fala. Tem que tratar da inibição e da fala na emoção, porque eu ficar sozinho com você no consultório é maravilhoso. Botou um grupo na tua frente, a pessoa já fica inibida, fica tímida, a voz começa a falhar. Então eu criei a situação do aula de oratória em grupo, e os alunos veteranos são os provocadores, eles provocam, agitam, discordam. Então você aprende a ter um controle emocional, de não ficar nem exaltado, nem ficar apagado na hora da pressão, né? Agora, essa questão que eu queria tocar, você pega assim, meia dúzia de jornalistas que estão começando agora, eles não se preocupam muito com a sua voz, não se preocupam, eles se preocupam em aprender. É o erro da faculdade de comunicação. É isso que eu ia te perguntar. Você não acha que de repente deveria ter uma matéria específica de cuidar, por exemplo, cuidar da sua voz? Em todas as faculdades, ó, não digo nem só comunicação, ó, engenharia, medicina, direito, o pessoal se forma e não sabe falar, fica lá tremendo de medo, a voz fraca, fica inibido. Olha, uma pessoa que eu curei agora, você me perguntou, a Sula Miranda, eu fui em São Paulo fazer um programa com ela, eu curei ela ao vivo, ela tá rouca, aí eu mudei a voz dela no ar, saiu tudo na hora, ela ficou com uma voz bonita, grave, me chamou até pra, vou voltar lá agora de novo, e ela autorizou a falar isso. Minha querida Sula, meu querido Omar, o meu querido Omar, o marido da Sula, meu querido amigo, a Omar me chamou inclusive para ir a São Paulo conversar, que ele tá doido que a gente realmente volte. O Omar é parceirão. O Omar também é meu amigo, na época da Manchete. Ele tá doido que a gente volte a ter uma relação mais próxima para que a gente, de repente, possa levar a cara do Rio lá para a RTV, mas eu tô apaixonado pela Band, eu não saio da Band de jeito nenhum. A Band é tudo. Meu querido Omar, um beijo carinhoso para você, meu diretorzão. Mas sabe o que você está falando? Você pode, de repente, você encontra uma pessoa rouca, né? E a gente que fala muito, tem dia, eu comecei a gravar às 9 da manhã, estou gravando até agora, tal, aí de repente a voz começa a falhar. Existe um tratamento para cuidar da voz, nós que falamos muito? O cuidar da voz é o seguinte, você tem que procurar qual rouco, tem uma parte da tua corda vocal que forma um edema ali, e aí você tem que descansar a voz. Uma coisa errada também, esse negócio de ficar gargarejando com limão, cachaça, mel, isso é mentira. O Derol mandou procurar uma mãe de santo. Porque isso é mentira, que não cai comida na corda vocal. Se cair, morre. Porque na hora que você engole, a glote fecha e a comida entra na parte de trás, do esôfago, né? Aqui na laringe não cai nada. Se cair, você engasga, você expele rápido. Quando você engole errado, esse movimento falha, então você expele rápido. Então isso é mentira. Gargareja com limão e mel, faz não sei o quê. Não tem fundamento científico. Pode fazer para dormir 10 minutos num sono profundo. Você vê que de manhã, quando você acorda, tá com aquele vozeirão, oi, tudo bem e tal, tá com a voz grave, durante o dia vai gastando, porque a voz também gasta. A voz gasta. Quem trabalha com a voz deve economizar a voz, não ficar brigando em casa com a esposa, brigando com o cachorro, brigando com os filhos, chegando no trabalho, aí não tem voz. Então tem que economizar a voz gasta. Pegou o telefone, tem a mania de botar o telefone na testa. Alô, aquele negócio ali que você fez? Oi, tudo bem? Como é que vai? Alô, eu queria falar com você e tal. Fala bem pertinho no fone, pra que gastar a voz, né? Usar o microfone o tempo todo. Pra que é? Porque ficar gastando voz à toa. Então, se você tá rouco, vai procurar um tom também, uma frequência, que saia melhor. Se você tá falando aqui, oi, tudo bem, tá rouco aqui. Oi, tudo bem, tá rouco. Aí eu pego, limpo a minha voz, procuro um tom que limpe a voz. E esse é meu trabalho, né? Educar a voz. Tá certo. Gente, tem mais pergunta aí não, né? Mas se alguém tiver voz fina aqui, pode vir aqui que eu mudo aqui na hora. Se alguém tiver uma voz bem fininha aí. Meu nome é Amara. Tá rouco? Esse é o meu problema. Amanheço bem. Durante o dia, trabalho em colégio. Chega no final, é isso. Você trabalha com o quê? Eu, ultimamente, na secretaria do colégio. Falo o dia inteiro. Agora, então, é época de matrícula. Você fuma? Telefone, não. Tem que educar a voz, é isso que eu estou falando, tá com a voz rouca. Agora você tem que fazer um exame, um negócio muito importante. Quem trabalha com a voz, quem trabalha falando, tem que ir no otorrino, fazer um exame na corda vocal, a videolaringologia, que é um exame que a pessoa faz, para ver como está a corda vocal. Porque às vezes inicia ali um pontinho, um probleminha, e vai se agravando, que ela já está... Ela está com um problema orgânico ali, ela não é só emocional, não. Até me engasgo. Me engasgo com a minha própria saliva. Então, você tem que ir no otorrino fazer um exame na laringe primeiro, para depois ir para o fonoaudiólogo. Eu vou fazer uma videolaringoscopia. Pede uma vídeo, aí copia até a fita, copia a imagem na hora do exame,
Esse exame agora é um espetáculo, esse exame. Que aí bota em câmera lenta, a corda vocal em movimento e vê a falha da pessoa. É um exame espetáculo. Todo mundo tinha que fazer isso. É que a pessoa não dá importância. Quem trabalha com a voz tem que fazer isso. Eu vou te procurar para melhorar a minha voz, sem ficar com vozeirão igual você. A pessoa, atenção, tá legal, não fica? É. Vou lá te procurar. Gente, pode aplaudir essa fera aqui, maravilhosa. Obrigado, Simon, muito obrigado de coração. Volte sempre, essa voz aqui. Eu queria falar um negócio tem o meu e-mail, que é um negócio, o meu site é muito importante as pessoas consultarem. Simon, boasfalas.com.br. Valeu. Ok? E boas falas.